pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Economia para Todas, mais um episódio do nosso novo quadro Papo Sério, como vocês podem ver. Caso você não saiba do que eu tô falando, a gente já fez o primeiro episódio do Papo Sério falando sobre guarda de criança aqui na Suécia, e a ideia aqui desse quadro é trazer assuntos mais sérios. Eu expliquei um pouquinho no primeiro episódio que eu acho muito importante a gente usar a internet como uma plataforma de conhecimento, e a gente sabe que tem muitas coisas aqui na Suécia que não são muito claras, porque seja pela barreira do idioma ou porque as informações são complicadas. Então o intuito aqui é trazer informações sérias para vocês aprenderem um pouco mais como as coisas funcionam aqui na Suécia. E para quem não me conhece, meu nome é Mirella, caso você tenha caído aqui nesse canal de paraquedas. Meu nome é Mirella Nunes, eu sou advogada formada aqui na Suécia e eu trabalho, entre outras coisas, com o direito familiar, que envolve, claro, todas as partes de guarda de crianças, separação, divisões de bens, mas eu também trabalho com outras áreas e se você por acaso está precisando de uma advogada aqui na Suécia, não deixe de entrar em contato comigo. Não sei se você viu nas notícias, para você que mora talvez fora da Suécia, você talvez não acompanhou isso, mas para você que não sabe do que eu estou falando, recentemente aconteceu uma tragédia muito triste aqui na Suécia, onde ocorreu um tiroteio dentro de uma escola. A gente vai falar um pouquinho sobre esse caso, mas a ideia aqui é contar um pouco sobre o que aconteceu e traçar um paralelo para os serviços sociais aqui na Suécia, como é que eles funcionam. E se você não está entendendo muito bem o que é que tem um assassinato, um tiroteio numa escola a ver com serviços sociais na Suécia, fica aqui até o final que você vai entender do que é que eu tô falando. Então eu vou começar um pouquinho contando para vocês sobre o que aconteceu nesse ataque aqui em Örebro. Dia 4 de fevereiro de 2025, surgiu nas notícias de que um homem havia entrado numa escola em Örebro, que é uma cidade daqui da Suécia, e disparado várias vezes contra alunos, professores, pessoas que estavam nessa escola. Essa escola tinha tanto alunos menores de idade, como também alunos que eram adultos, pessoas que faziam cursos supletivos e coisas do gênero. E nesse ocorrido, infelizmente, esse homem acabou matando 10 pessoas e no final de todo o atentado, esse homem se matou. E inicialmente, pelo fato de várias pessoas, praticamente todas as vítimas, terem descendência estrangeira, teve no início uma teoria de que esse acontecimento poderia sim ter algum tipo de causa racista, né? Que o homem, no caso, tinha, não sei, pensamentos racistas, ou que ele apoiava partidos racistas, o que seja. Mas essa teoria ainda não ficou muito comprovada, toda a situação ainda está em investigação, como vocês sabem, como vocês viram, né? Foi uma coisa que aconteceu no início de fevereiro, então ainda é tudo muito novo e a polícia ainda não confirmou nenhuma teoria ou especulação em relação se esse caso teria motivos racistas ou não. Foi descoberto através dos fóruns de discussão aqui da Suécia que esse acusado tinha tendências isoladas, ou seja, ele vivia isolado, ele morava sozinho já há muitos anos, ele tinha aparentemente diagnósticos e problemas de saúde mental. É importante lembrar que eu não estou justificando isso de nenhuma forma, só estou contando o que a polícia descobriu com as investigações. E descobriram, além disso, através das investigações, que esse culpado em questão, ele tinha problemas com o serviço social. Aparentemente ele não tinha recebido um pagamento do benefício do governo dele e isso poderia ter causado, entre outras coisas, levado ele a cometer esse ataque tão horroroso que aconteceu na escola. Então, assim, se a gente sabe que pode existir uma razão pelo qual esse homem cometeu esse atentado, muitas pessoas nos fóruns de discussão da Suécia discutem se o serviço social poderia ter feito alguma coisa. Muitas pessoas acham que o serviço social poderia ter feito mais em relação a esse homem para poder evitar essa tragédia. E por que eu falo isso? Esse homem é provavelmente uma das inúmeras pessoas aqui na Suécia que tem sérios problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, doenças mentais, o que seja, e às vezes a gente nem sabe, são pessoas que vivem totalmente isoladas, pessoas que não têm contato com outras pessoas, e a gente acaba não nem sabendo
Quem é essa pessoa quando uma coisa dessa ocorre? E é claro que muitas pessoas acham que o social poderia ter feito mais sobre isso, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. A gente vai explicar qual é a função do serviço social na Suécia, de 3 pontos de vista diferentes, e nesse caso, o que é que o social poderia, por lei, ter feito, ou o que o social pode fazer nesse tipo de situação. E antes da gente começar o vídeo, é muito importante eu dar 2 pontos aqui. Como eu falei para vocês, esse vídeo ele é totalmente informativo. Nada do que eu tô falando aqui é a minha opinião do que o social pode fazer ou não. Isso aqui é tudo baseado na lei, lembrando, é claro, que eu sou advogada e isso é uma coisa que eu trabalho todos os dias de diferentes formas. Então o vídeo ele é pura e exclusivamente informativo. Ele não reflete na opinião do que eu acho ou não que o social poderia ter feito, o que o social deveria fazer nesse tipo de situação. E outra coisa que é muito importante lembrar, que é uma coisa que eu sempre costumo falar nas minhas palestras, é que toda experiência nesse tipo de situação é individual. A gente escuta muito, por exemplo, uma pessoa X contar a experiência dela com o social e dizer que o social me ajudou muito, ou outra pessoa falar o social não me ajudou, e infelizmente a gente não tem como tirar exatamente uma regra de exatamente o que o social pode ou não fazer em todas as situações, porque é um tipo de situação onde o social precisa fazer uma análise, uma investigação. Então, cada decisão que é tomada dependendo da situação em si, né? Então, a gente não pode generalizar só porque para uma pessoa foi bom, não significa que para todo mundo vai ser, porque para uma pessoa foi ruim, não significa que para todo mundo vai ser. É muito importante vocês também terem isso em mente. No mais, eu vou começar explicando um pouquinho para vocês o que é o serviço social aqui na Suécia, porque aqui tem vários nomes, as pessoas acabam confundindo, então eu acho válido fazer aquele breve momento de explicação para vocês. Deixa eu ver aqui. Os serviços sociais na Suécia, que a gente chama em sueco de socialtjänsten, todas as palavras que eu colocar aqui em sueco vão estar aqui na tela, só para vocês não se confundirem. Os serviços sociais, aqui no caso, o socialtjänsten, é o órgão do governo responsável por fazer aquelas tarefas do dia a dia dos quesitos sociais. Isso inclui o bem-estar de toda a população, com foco principalmente também nas crianças, mas não é só das crianças que o social cuida, inclusive isso é um mito muito comum entre as pessoas de achar que o social só cuida dessa parte de criança, e não, o social cuida de vários parâmetros da sociedade, incluindo, claro, o bem-estar das crianças dentro da sua família. E a função do social nesse tipo de caso é oferecer apoio e ajuda para as famílias, seja financeiro, psicológico, ou acompanhamento, ou oferecer mediações entre pais, e a gente vai explicar um pouquinho o que o social pode fazer na prática no dia a dia. Por exemplo, quando se trata de crianças, a função do social é fornecer a ajuda e o apoio que os pais precisam para poder cuidar das suas crianças e, em certos casos, talvez direcionar os pais para outros órgãos do governo ou até mesmo ser o órgão que é responsável em ajudar as crianças quando elas, por exemplo, estão sofrendo abusos, maus tratos e coisas assim. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E muita gente vê a palavra socialtjänsten e confunde muito com socialnämnden. E por mais que sejam palavras muito parecidas em sueco, elas não têm o mesmo significado porque elas não são o mesmo órgão. O socialnämnden nada mais é do que o centro de bem-estar do governo, ele é composto por políticos. Então, o socialtjänsten é composto por assistentes sociais. Mesma coisa que a assistência social tem no Brasil. Então, no caso, os assistentes sociais do socialtjänsten, eles respondem para esses políticos do socialnämnden. Então, o socialtjänsten, ele faz o trabalho na prática de oferecer o apoio, de fazer reuniões, de fazer investigações. Já o socialnämnden, no caso, é responsável por tomar decisões e tomar conta da regulamentação de tudo que envolve as decisões do socialtjänsten. E aqui, para ficar mais claro para vocês, a gente vai usar 3 pontos de vista diferentes, onde o social ele pode ter várias funções, ou até mesmo onde o social tem pouquíssimas funções, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem como é o trabalho do serviço social na prática.
E lembrando mais uma vez que cada caso é um caso e é claro que as pessoas podem ter experiências diferentes de acordo com cada tipo de situação. Inclusive, se você quiser contar um pouco sobre a sua experiência com o serviço social na Suécia, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, tá bom? A primeira parte a gente vai falar do que você com certeza está se perguntando, que é o social e as crianças. O que o social tem de função em relação ao bem-estar das crianças aqui na Suécia? Bom, você provavelmente já ouviu falar que a Suécia é um país pró-criança, né? As leis, as regras, elas são baseadas no que é melhor para a criança e, portanto, as decisões podem ser tomadas de várias maneiras diferentes, porque envolve, é claro, o que é melhor para a criança naquela situação. Então, o que acontece na prática? Se existe uma desconfiança de alguma forma de que a sua criança, que o seu filho ou a sua filha pode estar passando por abuso, maus tratos ou qualquer coisa do gênero, seja por acaso por conta de uma denúncia da escola, que geralmente é o mais comum, ou por algum outro tipo de denúncia de um pai ou da mãe ou de outro parente, o social tem obrigação de fazer uma investigação. E é muito importante ressaltar isso porque às vezes pode sim acontecer dessa acusação ou dessa coisa ser simplesmente um mal-entendido. É claro que mal-entendidos acontecem, mas o social de qualquer maneira, por mais que fique muito claro ali que é um mal-entendido, o social tem a obrigação de abrir uma investigação, ou pelo menos de abrir uma pré-investigação antes da investigação. E para fazer essa pré-investigação no caso, é feita uma reunião com os pais das crianças e, dependendo da idade da criança, com a própria criança em si. E é claro que em certos casos o social pode entrar em contato com outros parentes que tenham contato diário com a criança ou com os professores da escola para entender um pouco o que é que está acontecendo ali naquela vida da criança. Mas quando se trata de crianças mais velhas, geralmente é suficiente conversar com os pais e com a criança em si para entender um pouco do que está acontecendo ali naquela situação. A lei que regulariza esse tipo de investigação é a LVU, que em sueco é Lagen om vård av unga, que seria mais ou menos em português a lei de cuidados às crianças e aos adolescentes. E quando o social decide que é preciso fazer esse tipo de investigação, você como pai ou mãe tem a opção de cooperar ou não, mas se você não cooperar, é claro que o social pode tomar decisões ou pedir que o tribunal tome uma decisão, a gente vai explicar isso um pouquinho mais pra frente, que não seja baseada exatamente na sua opinião. E aí, em quais casos a criança pode ser tomada dos pais, né? Como a gente já ouviu muitas pessoas falarem sobre. Se de alguma forma fica comprovado que essa criança pode estar sofrendo maus tratos ou abuso ou qualquer tipo de situação que não faça bem para a criança, o social pode sim decidir que a criança pode ir morar com outra família temporariamente. Isso também se dá quando, por exemplo, fica claro que um dos pais ou os dois pais das crianças não tem condição de tomar conta daquelas crianças sozinha. Seja, por exemplo, se o pai ou a mãe tem problemas psiquiátricos ou não está na Suécia no momento ou por alguma razão não está apto o suficiente para prestar o papel de pai. Mas isso não significa necessariamente que você perde a guarda. A criança ela pode ser realocada para uma família temporária, que a gente chama em sueco de fosterfamilj, e essa família vai tomar conta dessa criança durante o tempo até que o social encerre a sua investigação e a partir daí o tribunal possa decidir se os pais, ou o pai ou a mãe da criança vai ter direito a manter a guarda da criança nessa situação. E aí, nesse tipo de caso, tanto o Socialtjänsten como o Socialnämnden têm o seu papel. O Socialtjänsten é responsável, por exemplo, por realocar essa criança para uma família que seja apta a poder tomar conta dessa criança temporariamente. Já o Socialnämnden é responsável por decidir se essa criança realmente vai ser colocada ali naquela família temporariamente e por quanto tempo. Então, como eu falei para vocês no início, o Socialnämnden ele toma a decisão em si e o Socialtjänsten é responsável por fazer o trabalho do dia a dia, procurar uma nova família para a criança e etc. E nesse tipo de caso, você como pai ou mãe tem seus direitos, você tem direito a um advogado, um defensor público, você tem direito à ajuda jurídica, financiada, claro, pelo governo, e você também tem direito a um tradutor caso você não fale sueco ou você não se sinta confortável em conversar em sueco. E é muito importante lembrar
que dessas reuniões você tem direito a fazer parte de todas elas como guardião legal daquela criança, de dar a sua opinião, de falar a sua versão dos fatos e tentar da melhor maneira possível encontrar uma solução que seja benéfica para a criança. E o tempo que essa criança vai ficar com essa família ou não depende muito de caso para caso. Isso é uma situação um pouco mais delicada e é uma coisa que varia dependendo do que a criança está passando ali naquele momento. E aí, quem decide na prática, na verdade, que essa criança precisa ter cuidados, ou seja, quem é a pessoa, o órgão, né, que toma conta dessa decisão em si, no caso é o tribunal. O social, né, ele faz o requerimento para o tribunal e é o tribunal que toma essa decisão. E o tribunal pode também, certas vezes, tomar a decisão de que as crianças não precisam ir para outra casa, que elas podem simplesmente ficar com os pais. E para encerrar essa parte de criança, é importante também lembrar que o social tem a função de ajudar os pais a resolver a situação da guarda em questões até mesmo de separação, de divórcio. A gente falou um pouco sobre guarda de criança no nosso primeiro vídeo da série. Se você ainda não assistiu, corre lá para conferir depois desse daqui. A gente explicou um pouquinho como é que funciona essa parte de guarda solo, guarda compartilhada aqui na Suécia. Mas, em resumo, tem um órgão dentro do social, que é o Familjerätten, que é responsável por marcar essas reuniões para tentar chegar num comum acordo entre os pais. E se, por exemplo, os pais não conseguem chegar nesse comum acordo, os pais não conseguem cooperar, aí sim um dos pais pode pedir a guarda solo. E quem ajuda geralmente nesse tipo de processo é o Familjerätten. Mas caso você precise de uma ajuda jurídica em si, em certos casos o governo oferece, em outros casos você precisa procurar a ajuda você mesmo. Mas o Familjerätten, que é o órgão jurídico dentro do social, ele é responsável por dar todas as informações necessárias que você precisa para poder dar entrada nesse processo de guarda solo. Agora vamos para a segunda parte, que é o social e a ajuda financeira. Para quem não sabe, o social também tem a função de ajudar as pessoas financeiramente, famílias ou mães ou pais solos, que não têm condição de se sustentar de várias maneiras. Isso envolve principalmente situações onde tem crianças menores de idade na família, porque, é claro, como a lei protege essas crianças e dá direito a elas a ter o mínimo, o básico para poder viver uma vida confortável, é importante que seja compreendido de alguma maneira o que está ocorrendo ali naquela família e se aquela família precisa de algum tipo de ajuda financeira. Isso é o que a gente chama de economisk bistand e geralmente quem é responsável por ajudar as famílias nesse tipo de situação é o social de cada cidade, de cada comuna. Então você pode pesquisar, por exemplo, economisk bistand mais o nome da cidade que você mora e vai aparecer no Google todas as informações relacionadas à cidade que você mora, como você faz para aplicar. Mas, em geral, as regras são as mesmas. A ideia da assistência financeira, aqui nesse caso, é complementar a renda da família de acordo com as necessidades dos membros da família. E quando a gente fala de necessidade, a gente divide isso em duas partes. A primeira parte seria a alimentação, vestimentos, calçados, tudo que seja necessário para o dia a dia das pessoas que estão naquela família. E já a segunda parte seria, no caso, aluguel, contas de luz, água, transporte, tudo que é necessário realmente para a pessoa poder viver mensalmente. E o quanto você pode receber depende, claro, da sua situação, de onde você mora e, é claro, de quanto você já recebe. Em alguns casos, você pode receber uma renda complementar, dependendo se você tem outros auxílios do governo, mas na maioria das vezes, se você tem um salário, é muito raro você poder conseguir essa ajuda do governo. Essa ajuda, geralmente, ela é direcionada para pessoas que não estão trabalhando, seja por motivos de saúde ou porque elas estão desempregadas, ou, por exemplo, em situações onde aquela renda, aquele auxílio que a pessoa tem, não é o suficiente para poder pagar todos os gastos que tem dentro daquela família. Mas é claro que, por exemplo, numa situação onde nós temos dois pais que moram com crianças e apenas um dos pais trabalha e o outro não, e aquela renda não é o suficiente, o social pode sim, em alguns casos, ajudar a complementar essa renda, mas isso é um caso à parte. Como eu falei para vocês, geralmente esse tipo de ajuda você consegue
quando você não tem realmente mais nenhum outro tipo de ajuda. Inclusive, o social pede, primeiramente, que você aplique para outros tipos de auxílio que você pode ter direito. Por exemplo, se você está desempregado, você pode ter direito ao auxílio desemprego. E então, nesse caso, é importante que você primeiro tente esse auxílio-desemprego para depois tentar a assistência financeira do social. Já, por exemplo, se você estiver doente, você tem direito a um subsídio de doença e é importante que você peça primeiro esse subsídio para depois pedir a ajuda do social. E é claro, os serviços sociais podem exigir de várias maneiras que você cumpra os requisitos para poder manter aquela ajuda financeira. Seja, por exemplo, participar de workshops ou cursos para poder aumentar as suas chances de conseguir um emprego. Seja, por exemplo, você participar de cursos do Abetsco Medley para poder se candidatar a certos tipos de vaga. Você precisa também estar aberto a poder trabalhar. E se você, por exemplo, tem problemas de saúde, você precisa comprovar que você está de alguma forma fazendo tratamento ou o que quer que seja para poder melhorar a sua situação. Então é importante entender que essa ajuda do governo, ela não é para sempre. Uma hora ela acaba e se você realmente tem problemas de saúde gravíssimos que te impedem de trabalhar para o resto da sua vida, aí entram outros tipos de auxílio que não são necessariamente esse auxílio aqui do social. E por último, é importante também lembrar que você não tem direito a esse auxílio se você tiver, por exemplo, qualquer outro tipo de renda ou de bens, seja dinheiro guardado no banco, ou um carro, ou uma casa comprada, enfim. É muito comum as pessoas falarem, eu tentei aplicar para a ajuda do governo, mas eles me negaram. E aí, quando a gente pergunta um pouco para as pessoas como é que está a situação de vida delas, elas falam, eu tenho um carro, eu tenho uma casa comprada. E é claro que uma casa comprada ou um carro são itens, em sua teoria, que são necessários para a gente sobreviver. Mas essa ajuda ela é realmente voltada para quem não tem maneira nenhuma de se manter. Você que, por exemplo, mora numa casa alugada, que não tem um carro, que não tem nenhum outro tipo de bem. Se você tem um carro, por exemplo, o social ele pode pedir que você troque por um carro mais barato ou até mesmo que você venda o seu carro para poder se manter, porque na maioria dos casos não é tão necessário assim você ter um carro. Principalmente se você não está trabalhando, na lógica deles não tem sentido você ter um carro que não só custa mensalmente vários tipos de gastos que você pode ter, mas também custa gasolina. Então eles podem pedir que você, por exemplo, venda o carro para poder ter direito a algum tipo de ajuda do governo. Isso inclui também, por exemplo, se você tem uma casa que é comprada. Por mais que você esteja ali pagando empréstimos e etc., eles veem isso muito mais como um commodity do que necessariamente como uma obrigação você ter uma casa que é comprada, um apartamento comprado. Mas é claro que isso varia de casa para casa, mas aí já fica aquela ideia de que você não pode ter bens, nem que seja uma reserva de emergência. E isso vale, é claro, para dinheiro guardado do banco, poupanças, investimentos, ações, coisas de valor, joias, carros e coisas assim. E a nossa terceira e última parte, que é o social e saúde pública. E agora a gente vai voltar um pouco para o assunto do início do vídeo, o acontecimento, a tragédia em Örebro, e explicar um pouquinho qual o tipo de responsabilidade que o social tem nesse tipo de situação de saúde pública. Dentro do social existe um órgão voltado para a saúde pública e principalmente para a saúde mental dos cidadãos e dos habitantes aqui da Suécia. Principalmente quando se trata da parte de cuidados psiquiátricos. A função desse órgão justamente é estabelecer qual tipo de ajuda uma pessoa que tem problemas psiquiátricos ou que passou por algum tipo de trauma muito grande ou até mesmo pessoas que têm um quadro de síndromes na família e precisa de apoio, quais são os tipos de apoio que essa pessoa tem direito a receber. E quando a gente fala de apoio, a gente não fala só de apoio financeiro, mas também de apoio psiquiátrico, psicológico, terapia, acompanhamento, inserção no mercado de trabalho, entre outras coisas. Porque, claro, pessoas que sofrem de certos diagnósticos, elas talvez não tenham a mesma facilidade que outras de, por exemplo, conseguir um emprego. E a função desse órgão dentro do social é justamente ter uma ajuda voltada para esse tipo de pessoa.
Além disso, social, através do Socialstyrelsen, que é um outro órgão do governo também voltado para essa parte social, é responsável por garantir que as pessoas tenham acesso aos cuidados psiquiátricos, psicológicos, até mesmo cuidados do sistema de saúde que elas têm direito por lei. E isso inclui até mesmo prevenção contra o suicídio. Nesse caso, o Socialstyrelsen é responsável por 3 coisas. Primeiro, produzir orientações e regras para aqueles que tratam doenças mentais e previnem o suicídio, sejam, por exemplo, médicos ou outros funcionários da saúde, sejam assistentes sociais, pessoas que trabalham no serviço social. Segundo, governar, orientar e desenvolver a assistência social e de saúde por meio de regulamentos, diretrizes, apoio ao conhecimento e subsídios governamentais. Terceiro, produzir avaliações de estatísticas e análises da qualidade de saúde e da assistência social em toda a Suécia, mostrando o que funciona e o que precisa ser melhorado. Inclusive, o Socialstyrelsen é responsável por fazer anualmente vários tipos de relatórios comprovando um pouco como é que está o serviço social, principalmente quando se trata dessa parte de saúde pública, de cuidados das crianças. O Socialstyrelsen ele faz anualmente vários tipos de relatórios e todos eles são acesso público. Então você pode jogar no Google e pesquisar por eles e você pode ler como é que está o desenvolvimento dos órgãos públicos voltados para os cuidados do bem-estar da população, das crianças, saúde pública e etc. E no caso, as leis que regulamentam a saúde pública e saúde mental e também a prevenção ao suicídio são a Lei de Saúde e Assistência Médica, em sueco Hälso- och sjukvårdslagen, a Lei de Cuidados Psiquiátricos Obrigatórios, que em sueco é Lagen om psykiatrisk tvångsvård, ou abreviado LPT, e a Lei de Assistência Psiquiátrica, que em sueco seria Lagen om rätt psykiatrisk vård, abreviado LRV. E essa segunda lei, que é a LPT, ela trata justamente sobre cuidados psiquiátricos compulsórios, ou seja, quando uma pessoa não quer fazer um tratamento psiquiátrico, mas ela precisa, ela pode sim ser forçada em alguns casos a fazer esse tratamento. Mas isso é muito raro e isso só ocorre realmente em situações que estão meio que fora do controle. Situações, por exemplo, onde a pessoa pode não só causar muito dano para si mesma, mas para outras pessoas, e também situações onde a pessoa já passou por outros tipos de tratamento e não tem nenhuma melhora e, por exemplo, não está seguindo os tratamentos que foram indicados para ela por um médico. E é claro que o objetivo da lei não é forçar ninguém a fazer um tratamento, e sim fazer com que você se sinta confortável o suficiente para poder fazer o tratamento que você precisa. E aí, em certos casos, ou seja, casos raros, aí sim pode ser pedido com que esse tratamento seja feito compulsoriamente. Isso não significa necessariamente que a pessoa vai ficar trancada dentro de uma casa e não vai poder sair, e sim que certos tipos de tratamento podem ser obrigados, a pessoa seja obrigada a fazer esses tipos de tratamento. Isso pode ser, por exemplo, que a pessoa seja obrigada a ir ao psicólogo ou psiquiátrico uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou que a pessoa seja obrigada a tomar certos remédios que ela precisa por conta do diagnóstico dela. Enfim, não significa necessariamente que a pessoa vai ficar trancada dentro de um lugar. Mas isso pode sim ocorrer em algumas ocasiões, mas são ocasiões mais raras. E para que isso precise acontecer, são 3 requisitos que precisam ser cumpridos. Não um de cada, e sim todos os 3 precisam estar cumpridos para que essa lei possa ser aplicável. Eu vou falar aqui eles para vocês. A primeira é a pessoa ter graves problemas de saúde mental e, se devido ao seu estado mental e outras necessidades pessoais, essa pessoa tiver a necessidade indispensável de cuidados psiquiátricos que não possa ser satisfeita de outra forma que não seja por meio de hospitalização. Então, se no caso realmente fica comprovado que essa pessoa está em uma situação muito grave, onde ela não está se cuidando, ela pode ser um perigo para ela mesma, ela pode talvez tentar suicídio ou até mesmo tentar de alguma maneira causar dano a outras pessoas, isso sim pode ser uma das causas para que essa pessoa possa ter esse tratamento compulsório. E além disso, deve haver um bom motivo para que a pessoa não possa ser cuidada com o seu consentimento. Ou seja, precisa ficar claro que essa pessoa precisa de cuidados, mas que ela não quer esses cuidados, ela se nega, ela não está seguindo o protocolo, ela não está seguindo o tratamento e que, portanto, esse tratamento precisa ser compulsório, mesmo
que essa pessoa não aprove. E além disso, as medidas precisam ser proporcionais à situação, ou seja, elas devem estar razoavelmente relacionadas ao que precisa ser feito. Então não é como se a gente pudesse simplesmente trancar uma pessoa dentro de um quartinho para ela nunca mais sair. O tratamento precisa ser correspondente ao que aquela pessoa precisa, levando em consideração o que é que ela tem, qual é o diagnóstico dela, o que é que aconteceu com ela, mas também qual é o tipo de tratamento que ela já faz e qual é o tipo de tratamento que ela precisa fazer. E para que esse tratamento compulsório seja decidido, é preciso fazer uma aplicação através do tribunal. E muita gente acha, por exemplo, que é possível fazer isso através de familiares, ou seja, que o familiar pode entrar com esse pedido. Isso é muito raro. É claro que se você tiver um familiar que você sente que precisa de ajuda, o primeiro passo nesse caso é entrar em contato com o social e a partir disso o social ele abre uma investigação para realmente entender se essa pessoa precisa de ajuda. Mas para poder chegar no ponto que a pessoa vai ter um tratamento compulsório, precisa de um laudo médico especial para esse tipo de situação. E aí, através desse laudo médico, o tribunal decide se essa pessoa vai ser obrigada a ter esses cuidados ou não. E por último, é importante também ressaltar que existe uma lei específica para pessoas que têm, por exemplo, problemas com vícios, seja drogas, álcool ou outros tipos de entorpecentes. Existe uma lei específica que trata desses tipos de cuidados para essas pessoas. E nesse caso, o tratamento compulsório para uma pessoa que é dependente química pode ser decidido em casos onde a pessoa realmente é um perigo para ela mesma ou para outras pessoas, e que também é comprovado que essa pessoa tem sim um problema de dependência que já foi de alguma maneira tentado ser tratado, mas não foi resolvido, e que essa pessoa de alguma maneira não quer seguir o protocolo ou o tratamento que ela precisa seguir. E aí sim, em certos casos, ela pode ter esse tratamento compulsório, lembrando que isso não significa necessariamente que essa pessoa vai ficar trancada sem poder sair. A lei, ela diz o seguinte: se alguém, como resultado do seu vício, coloca sua saúde física ou mental em sério risco, corre um risco óbvio de destruir sua vida, ou teme-se que possa prejudicar seriamente a si mesmo ou alguém próximo a ele, nesse caso, a lei ela pode ser aplicada e a pessoa pode sim ser obrigada a ter um tratamento compulsório. Mas aí, nesse caso, quem não decide não é o tribunal, e sim o Förvaltningsrätten, que é como se fosse realmente uma forma de tribunal mais voltado para os órgãos públicos. E aí, nesse caso, não precisa de um laudo médico, precisa sim do Förvaltningsrätten tomar uma decisão para que essa pessoa faça esse tratamento compulsório. E agora que vocês entenderam um pouquinho quais são as funções do social, o que o social tem de trabalho, eu vou dar minha simples opinião em relação ao caso de Örebro, que a gente falou um pouquinho mais cedo. Se for realmente comprovado que esse culpado tinha problemas no social, de alguma forma, não sei se ele não tinha recebido o dinheiro do social, ou que o social talvez não estava dando o apoio que ele precisava, fica muito claro que existe sim uma responsabilidade do social em certas formas, mas não é também como se fosse uma coisa muito óbvia. O social ele pode sim, como vocês viram, ajudar financeiramente a pessoa, mas para que essa ajuda seja concedida, essa pessoa também precisa estar cumprindo certos requisitos. Mas vamos supor, por exemplo, que essa pessoa esteja nesse processo de receber uma ajuda financeira do social. Ela precisa, como eu falei antes, estar disponível a fazer cursos, estudar ou procurar trabalhos, aplicar, por exemplo, para um número de trabalhos mensais. Isso, inclusive, também é um critério do auxílio-desemprego. E se essa pessoa, por exemplo, não cumpre essas regras, é claro que ela não tem direito a esse subsídio, ela não tem direito a essa ajuda. Então, é muito importante lembrar que a gente não sabe exatamente o que foi que ocorreu nesse caso para que essa ajuda seja cortada. Muitas pessoas especularam que ele pode ter simplesmente esquecido de fazer a aplicação mensal e aí, infelizmente, ele não tem direito ao dinheiro. E é claro que é uma situação muito triste você não poder pagar suas próprias contas, mas, infelizmente, existem essas regras que o social, que o governo coloca para você poder ter direito ao subsídio. E se você não segue essas regras, infelizmente, o social ele tem direito de cortar esse subsídio, seja por um mês ou durante 2 meses ou o que seja. E, além disso, é claro que é importante ressaltar aqui, se ele realmente tinha esses problemas psiquiátricos, se ele tinha essas doenças mentais que foram alegadas de acordo com a investigação e até mesmo que muitas pessoas estão discutindo nos fóruns públicos, se for realmente comprovado que ele tinha um quadro grave de problemas mentais, o social poderia ter feito alguma coisa?
Talvez. Mas como eu expliquei para vocês, até chegar ao ponto que a pessoa faz um tratamento compulsório, é um processo muito longo e às vezes é muito raro isso acontecer. Então, se a gente está falando de uma pessoa que está totalmente isolada da sociedade, a única pessoa provavelmente que aquela pessoa tinha contato era talvez com um assistente social, uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. E, então, assim, não fica muito fácil exatamente descobrir se essa pessoa tem problemas, a não ser que essa pessoa fale. E aí a gente também não sabe se ele falou, se ele não falou, o que foi dito, se não levaram ele a sério. Inclusive, recentemente saiu algumas especulações de que ele tinha procurado ajuda psiquiátrica e não tinham levado ele a sério. Então, é claro, existem situações onde a pessoa não é levada a sério, a pessoa pode chegar até mesmo lá na emergência psiquiátrica e falar, eu vou me matar, ou eu vou matar alguém, e aí talvez eles não levam tão a sério, mas existem sim situações onde talvez a pessoa não deixa transparecer por vários motivos, e se a gente está falando de uma pessoa que está totalmente isolada, que não tem família, amigos ou nenhuma pessoa por perto, ele não trabalha, ele não estuda, ele não tem nenhum círculo social, não tem como outras pessoas identificarem que aquela pessoa tem aquela necessidade, tem aquele problema, e aí é claro que aquele problema pode aumentar, gerando assim uma situação nesse nível. Mas exatamente o que aconteceu naquela situação do homem que entrou na escola, matou 10 pessoas e depois se matou, a gente nunca vai saber 100%, porque a gente não tem exatamente como saber o que se passava na cabeça dele. A gente espera, claro, que a partir da investigação a gente descubra mais detalhes sobre realmente qual foi o motivo por trás, se foi um motivo voltado aos estrangeiros ou se foi realmente um motivo voltado por conta do social, se ele tinha problemas psiquiátricos ou não, se ele realmente buscou ajuda, ninguém ajudou, ou se realmente tinha simplesmente a ver com o fato de que ele queria matar estrangeiro, a gente não tem como saber. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir realmente com o tempo e esperamos que as respostas realmente apareçam. E no mais, é claro, eu não poderia deixar de dar os meus sentimentos a todos os parentes, famílias, amigos das vítimas desse caso, que são realmente as vítimas. Eu não gosto de chamar o culpado de vítima ou de qualquer coisa que seja, porque eu não sei exatamente o que tinha por trás das intenções dele. É claro que é uma pena que se ele tinha realmente problemas psiquiátricos, é uma pena que ele fez o que fez, mas na minha singela opinião, isso não dá, infelizmente, direito a gente matar outras pessoas ou ferir outras pessoas do jeito que ele fez. Então é muito importante também a gente saber diferenciar entre culpa e responsabilidade. Por mais que às vezes a gente não tenha culpa de ter problemas psiquiátricos ou de estar naquela situação que a gente está, a gente também tem a responsabilidade de não ferir outras pessoas, principalmente pessoas que não têm nada a ver com aquela situação. Então lembrando que a gente teve, querendo ou não, 10 vítimas, foram mais de 70 tiros em um curto espaço de tempo. Então ele realmente estava ali na intenção de matar pessoas e ele conseguiu. E depois de matar 10 pessoas, ele simplesmente se matou. É uma situação muito triste, tudo foi muito triste. E mais uma vez eu gostaria de deixar os meus sentimentos, as famílias, todas as pessoas que conheciam uma das vítimas. Eu sei que isso não só afetou as vítimas, as famílias, mas também todo mundo que morava em Örebro, todo mundo que talvez estava com os filhos, os pais, as mães na escola, professores que estavam lá que não sabiam o que estava acontecendo, ou até mesmo todo mundo que leu essa notícia e ficou impactado, chocado, ficou com muito medo, inclusive. Para quem não sabe, meu marido ele está agora estudando SFI e ele ficou várias semanas sem ir para a escola porque nós ficamos com medo, porque a gente não sabia exatamente se era um atentado contra estrangeiros, porque houve realmente uma teoria de que o ataque foi voltado para estudantes do SFI, né, que estavam ali estudando sueco para estrangeiros, e a gente não sabia exatamente se aquilo ali ia acontecer de novo. Então, portanto, a gente optou para o Diogo ficar em casa, até a gente ter um pouco mais de noção do que estava acontecendo. E é claro que foi uma situação, uma tragédia muito grande, inclusive foi considerada uma das maiores tragédias da história da Suécia, quando se trata de assassinatos e tiroteios. Foi a primeira vez que tantas pessoas morreram num tiroteio. Então, é claro, uma situação que nos deixa muito triste. E a gente espera realmente que mais informações apareçam, mais explicações apareçam, que a gente possa finalmente
entender um pouco mais o que é que aconteceu nessa situação. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu comentário, deixa a sua opinião em relação ao que eu falei aqui sobre, o assunto que a gente falou aqui sobre hoje, o que é que você acha em relação ao trabalho do docente social, você tem alguma experiência, conta aqui pra gente nos comentários. E se você quer ver mais vídeos como esse aqui do Papo Sério, também conta aqui pra gente, porque o feedback de vocês é muito importante. Lembrando que eu faço esses vídeos aqui pura e exclusivamente para informar vocês. É um passatempo que eu gosto muito. Para quem não me conhece, a gente já tem o Economia para Todos há muitos anos. Foi primeiro no Facebook, depois no Instagram e aqui agora já estamos no YouTube. Então não deixa de se inscrever, não deixa de deixar seu like, seu comentário, compartilhar para os seus amigos e quem sabe até mesmo maratonar os nossos outros vídeos aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!